Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o DC Notícias Web desta quinta-feira. Mais de 12 toneladas de lixo foram retirados do reservatório de Itaipu em parceria com a Itaipu Binacional e pescadores. O projeto Foz em Números é apresentado em palestra para acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis na UDC. Copom eleva a taxa de juros, é o maior patamar em quase 20 anos. O DC Notícias Web está começando. Olá, abrimos essa edição falando que o prazo para regularizar o título de eleitor vai até o dia 19 de maio. O prazo para regularização do título eleitoral termina neste dia 19 de maio. Os eleitores que não compareceram às últimas eleições, não justificaram e não pagaram as multas dos últimos 3 turnos eleitorais, correm o risco de perder o documento. Nas eleições de 2024, dos mais de 206 mil eleitores cadastrados, 45 mil não compareceram às eleições. O título eleitoral em situação regular é essencial para uma série de serviços, como tirar passaporte, obter CPF, participar de concursos públicos e renovar matrículas em instituições oficiais. O advogado Gilmar Cardoso reforça que quem tiver dúvidas deve consultar os sites do TSE ou dos tribunais regionais, ou ainda procurar o cartório eleitoral local. A regularização e emissão da certidão de quitação eleitoral são gratuitas, e o não cumprimento do prazo pode resultar no cancelamento do documento e diversas restrições civis e administrativas. Mais de 12 toneladas de lixo foram retiradas do reservatório da Itaipu em parceria entre a Binacional e pescadores da região. A Itaipu Binacional e mais 300 pescadores de 12 colônias diferentes retiraram cerca de 12 toneladas de lixo do reservatório da usina. Essa atividade faz parte da 12ª campanha de limpeza do Lago de Itaipu. Dessa vez, foram retirados cerca de 6.270 quilos de resíduos recicláveis e 6 toneladas de rejeitos. As ações aconteceram em Foz, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena e outras cidades da região. O objetivo da iniciativa é promover a conservação ambiental do reservatório e também do seu entorno e valorizar o pescador profissional como agente ambiental. As últimas etapas desta campanha acontecem hoje na cidade de Entre Rios do Oeste e também Pato Bragado. Essa ação de limpeza do Lago de Itaipu faz parte do convênio Linha Ecológica, que é um convênio entre a Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros. O projeto Foz em Números foi mostrado, foi trazido aí os números para acadêmicos de contábeis e administração da UDC. E a gente vai ver isso no próximo bloco. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. Estamos de volta para falar que o Parque Nacional do Iguaçu terá uma programação especial para o Dia das Mães. O Parque Nacional do Iguaçu preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Mães neste domingo, dia 11. Um dos destaques é a edição extra do Amanhecer nas Cataratas, que oferece acesso antecipado aos mirantes, seguido de um café da manhã especial com bolos, doces e água de coco personalizada para homenagear as mães. A experiência inclui também a entrada para o parque e uso das trilhas ao longo do dia. E para complementar o passeio, o restaurante Porto Canoas servirá um almoço especial com buffet livre e espumante de boas-vindas às mães.
O restaurante, situado sobre o Rio Iguaçu, permite refeições com vista privilegiada das cataratas. Moradores de Foz do Iguaçu e de municípios vizinhos contam com descontos de até 80% por meio do Passe Comunidade, válido mediante apresentação de comprovante de residência e documento com foto. Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial do parque, cataratasdoiguaçu.com.br. E agora vamos acionar a nossa repórter Manu Somavila, que vai trazer informações importantes sobre um trecho da JK que vai ser interditado amanhã. Boa noite, Manu. Então, caiu a Manu, então daqui a pouco a gente começa a conversar com ela de novo. Pode chamar a Manu, então? Então, Manu, ao vivo, direto aí da rua. Fala desse trecho da JK, Manu. O que está acontecendo? Como é que vai ser essa interdição amanhã? E o viaduto da BR-277, ele será interditado. Isso acontece porque vai acontecer um recapeamento asfáltico ali no local, então eles precisam bloquear aquela parte da via. Então a Prefeitura de Foz, ela informa para que as pessoas que passam ali pela Avenida JK procurem rotas alternativas, como é o caso da Avenida Paraná e também a Vila Portes. Então, cortem ali o caminho pela Vila Portes ou vão pela Avenida Paraná. Esse bloqueio vai acontecer a partir das 8 horas da manhã e, dependendo ali das condições climáticas, vai acabar ao meio-dia. Se chover, pode atrasar um pouquinho essa interdição, mas a previsão é para que ela acabe ao meio-dia. E agora, para você que pega o transporte público, fique atento, porque as linhas dos ônibus 10, 35, 55, 101, 102 e 103, elas serão desviadas pela Avenida José Maria de Brito. Então, depois de passar pela Avenida José Maria de Brito, elas vão passar pela Avenida Paraná e depois pela Avenida Araucária. E vão seguir ali a sua rota normal pela Avenida Tancredo Neves. Então, para você que passa pela Avenida JK, amanhã ela vai estar interditada a partir das 8 horas, o trecho ali entre a Avenida José Maria de Brito e o viaduto da BR-277. Então, fique atento, pegue uma rota alternativa, já avisa aí o pessoal de casa, para não se estressar amanhã no trânsito, né? A Prefeitura de Foz ainda informa que isso é necessário para que tenha o encaminhamento das obras, para que as obras elas andem, né, de forma prevista, para que ela termine o quanto antes aquela obra ali entre a Avenida José Maria de Brito e o viaduto da BR-277. Então, se organize, faça rotas alternativas para que esse trânsito flua, para que você não se atrase para os seus compromissos e avise todo o pessoal que você sabe que passa pela Avenida JK e tem esse trecho como sua rota diária para ter essa atenção aí com essa mudança de amanhã das 8 ao meio-dia. Volto com você, Jorge. É isso aí, então a galera de Foz do Iguaçu ficar esperta com essa informação que trouxe a Manu Somavila sobre essa interdição que vai ter na JK, que vai dificultar um pouquinho aí o trânsito na cidade. Agora, mudando de assunto, vamos falar de um projeto Foz que chama Projeto Foz em Números, que foi apresentado em uma palestra para os acadêmicos de Administração e de Ciências Contábeis da UDC. Os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UDC puderam participar de uma palestra com autoridades importantes do meio administrativo, empresarial e financeiro de Foz do Iguaçu. Bem, esse é um projeto que a CIF contratou, do Foz em Número, onde traz todos os números da economia de Foz do Iguaçu. E o objetivo desse projeto é a gente poder desenvolver um plano de desenvolvimento econômico olhando Foz 2050. Ou seja, pegar os números de hoje, ver a nossa economia, analisar a nossa economia, a matriz econômica de Foz, ver os vazios econômicos que nós temos e aí, com base nisso, nós criarmos oportunidades de investimento. E nós queremos, com isso, motivar investimento de quem está hoje em Foz e trazer gente de fora para poder investir em Foz e na nossa região. A primeira que nós estamos fazendo é aqui na UDC.
até porque é uma empresa genuinamente iguaçuense e a gente tem um carinho muito especial. O próprio Fábio, ele faz parte do conselho da ACIF e eu vi essa empresa crescer, então a gente escolheu essa empresa para apresentar de primeira mão o que é o Foz em Números. Hoje a gente vai tratar do futuro de Foz do Iguaçu. Todo o trabalho que foi desenvolvido aqui no Foz em Números é justamente pensando numa Foz do Iguaçu daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos. A gente não pode continuar fazendo de Foz, como nos tempos passados, em que a gente vai crescendo a cidade de qualquer jeito. Para isso a gente precisa de números, a gente precisa ter clareza para poder crescer. Então, Foz em Números é um trabalho muito importante, que foi capitaneado pela CIF e que traz justamente para todos, para o poder público, para o poder privado, para a sociedade civil, uma clareza do potencial que Foz tem e da região, da macro-região de Foz do Iguaçu. E o potencial é enorme, é gigante. Com isso, a gente consegue também atrair grandes investidores para vir aqui. E, mais do que isso, convencer o próprio munícipe, o pessoal da região, a continuar investindo ou investir mais ainda na nossa cidade. Então é importantíssimo. Para os acadêmicos é fundamental, porque são justamente os nossos acadêmicos que podem, através desses números, com isso aqui, e eu desejo que isso aconteça, ser um grande empurrão para grandes trabalhos que vão ser feitos aí de conclusão de curso, aprofundar isso, ampliar isso, e trazer mais elementos ainda. Interessante que nós vamos conseguir ver o tamanho e as potencialidades que até então a gente não vê diariamente ou não percebe esse tamanho que tem Foz do Iguaçu, tão grande, tão valorosa. A gente vai expor isso em números hoje. Foz do Iguaçu, ela é muito forte, mas ela tem espaço para crescimento. Como é que eu faço o desenvolvimento econômico? Atraindo novos investidores, internos e externos, fazendo marketing do nosso município. E marketing só se faz com o quê? Com conteúdo. E aqui tem um bom conteúdo para a gente falar para os 4 cantos o que é Foz do Iguaçu. O projeto Foz em Números, que visa apresentar dados da cidade e pensar no futuro dos empreendimentos em Foz, foi apresentado com clareza para os alunos, como uma ótima oportunidade também da entrada dos acadêmicos no mercado de trabalho, podendo ser um ótimo objeto de estudo e compreensão do setor econômico e administrativo da cidade. Eu já tive o prazer de ver essa apresentação de Foz em Números e você pode ter certeza que Foz do Iguaçu está no caminho certo. Nós temos aí, como sempre o vice-prefeito sempre falou, nós estamos sentados em um pote de ouro que é Foz do Iguaçu. Então agora nós temos que saber lapidar melhor. Um outro detalhe muito importante, nós como poder público, nós precisamos da segurança, não somente segurança física para as empresas que vêm investir em Foz do Iguaçu, segurança jurídica. Então é isso que as grandes empresas precisam. E Foz do Iguaçu, você pode ter certeza, Foz do Iguaçu vai ser uma das melhores cidades para se viver durante aí esses 50 anos que tem pela frente aí. Nossos acadêmicos, nossos jovens, eles precisam estar buscando também melhorias e estar também apresentando o que eles têm de ideia também para o poder público. Então sempre, quando eu recebo um jovem lá na Câmara de Vereadores, eu sempre digo para eles, traga o que é de melhor, traga o que tem na cabeça de vocês de bom para a nossa cidade de Foz do Iguaçu, porque vai ser sempre bem-vindo. E Foz do Iguaçu é uma cidade jovem. É bem interessante, ele está passando bastante sobre o comércio aqui no Brasil, aqui em Foz, no caso, algumas oportunidades de comércio que se tem. Também está explicando um pouco da região, como funciona o comércio na região, mais ou menos sobre isso. É bom porque você tem mais ou menos uma ideia de o que você vai fazer no futuro, A gente que está na faculdade assim, a gente fica meio perdido como funciona o nosso futuro, como será o nosso futuro no caso. Mas é uma boa porque dá uma ideia do que pode ser no futuro, do que pode chegar a ser o futuro depois que a gente sair da faculdade.
Eu achei muito interessante a palestra, que ele apresentou bastante números aqui de Foz, números que eu acho que na verdade muita gente nem sabia, foi bem interessante. E também para conseguir mais investidores e tudo mais, gente, para investir aqui na cidade, daí esses números são bem interessantes para isso. Ele comentou, na verdade, ali até que teve um aluno, alguma coisa assim, que pegou e utilizou de dados assim e conseguiu abrir a própria empresa em outra cidade. Ele comentou, então eu acho bem interessante para isso. Eu acho que pela maioria dos números seriam úteis para conseguir pensar, e se eu pensar em abrir uma empresa, vou pensar nisso. Ele até comentou três ideias que ele acha importantes para a gente aplicar. Então, acho que nessas ideias que ele falou são bem úteis para a gente. E veja a seguir, Copom eleva a taxa de juros e é o maior patamar dos últimos 20 anos. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. Estamos de volta nesse último bloco para falar que o Copom elevou a taxa de juros para 14,75% ao ano e é o maior patamar em quase 20 anos. O Copom do Banco Central decidiu nesta semana subir a taxa básica de juros de 14,25% para 14,75% ao ano, um aumento de 0,5 ponto percentual. Com o novo aumento, a taxa Selic atingiu o maior patamar desde julho de 2006, sendo naquele ano os juros estavam em 15,25% ao ano. A decisão de aumentar a Selic nesta semana foi unânime, ou seja, todos os diretores, inclusive o presidente do Banco Central, votaram a favor de subir a taxa até 14,75%. O Copom justificou que a incerteza na economia dos Estados Unidos, principalmente por causa da guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump, é um dos principais fatores que pressionam a inflação no Brasil e levam à alta dos juros. Outro fator é a política fiscal no Brasil, ainda com despesas elevadas. O Banco Central tem dito que busca uma desaceleração, um ritmo menor de crescimento, para tentar conter as pressões inflacionárias e atingir as metas de inflação. No relatório de política monetária divulgado em março, a instituição informou que a economia continua operando acima do seu potencial de crescimento. O presidente do Banco Central avaliou no fim do mês passado que os sinais de desaceleração da economia ainda são muito iniciais e que é necessário manter vigilância sobre o comportamento dos preços. O Foz Cataratas Futsal terá um desafio fora de casa pela Liga Nacional de Futsal. Com 9 pontos na tabela, o Joinville está em terceiro lugar na classificação geral da Liga Nacional de Futsal. Com 100% de aproveitamento, o JEC quer manter a boa fase para depois focar na Libertadores da América e jogando em casa pode sim ser tranquilamente considerado favorito, até porque o Foz Cataratas Futsal só conquistou 1 ponto dos 9 disputados, que foi na estreia no empate em 2-2 contra o Santo André fora de casa. Na segunda rodada, o Azulão fez um grande jogo com o atual campeão, mas perdeu por 4-3. Já na rodada passada, também conseguiu ser competitivo em casa, o vice-campeão de 2024, Praia Clube, porém acabou sendo derrotado por 2-1. O Azulão da Fronteira aposta no desempenho dos 2 jogos que saiu de quadra derrotado para tentar surpreender um dos favoritos ao título da Liga Nacional.
O empate não é um resultado ruim, mas um triunfo em Santa Catarina seria bom demais para o time iguaçuense. O confronto entre os rivais está marcado para as 20 horas. E vamos chamar nossa repórter Manu mais uma vez, porque tivemos fumaça branca hoje no Vaticano. E aí, Manu, habemos Papa hoje? É isso aí, Jorge. Já vemos Papa, agora a gente pode falar isso. Hoje o Papa foi decidido, o conclave finalizou e o Papa foi decidido. O nome dele é Robert Prevost, mas no papado, como nome de Papa, ele vai ser conhecido como Leão XIV. Então essa decisão veio hoje, o conclave iniciou ontem, mas os cardeais ali que participam do conclave não chegaram numa decisão ontem. Então hoje veio essa decisão no período da tarde, o Robert foi lá na Capela Sistina, se apresentou depois da fumaça branca, se apresentou para os fiéis ficaram super emocionados que estavam assistindo ali na frente, foi um momento de muita emoção. E o Robert Prevost, ele é norte-americano, ele tem 69 anos e ele é o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja. É um momento de muita emoção para os americanos, de serem representados hoje pela Igreja Católica, pelo Papa sendo escolhido como Robert Prevost, Leão XIV. Então, depois que a fumaça branca saiu na Capela Sistina, ele veio dar oi para os fiéis que estavam ali esperando ansiosamente por essa decisão. E uma curiosidade muito interessante é que ele foi escolhido por cerca de 89 dos 133 cardeais que estavam participando do conclave. Então, o mínimo ali, número de ser escolhido, o mínimo de votos que os cardeais precisam ter é 89. E ele foi escolhido por 89 dos 133 cardeais. Então, um momento muito feliz para a Igreja Católica, um momento muito importante para todo mundo, para os fiéis principalmente. E outra curiosidade é que o nome Leão XIV foi escolhido pelo próprio Papa, quando ele foi nomeado ali que seria o Papa, né? Então, o Leão XIV, o leão indica como ele vai comandar ali o papado dele, como vai ser o papado dele. Vai ser um papado de sabedoria, de liderança e também da defesa da fé. Então, assim, quando o Papa escolhe o nome que ele quer utilizar durante o papado, isso mostra um pouco do perfil de como vai ser o papado dele. E anteriormente já teve 13 papas que escolheram utilizar o nome em seu papado como Leão, e agora o Robert Prevost é o Leão XIV, por isso Leão XIV, porque anteriormente teve 13 e agora é o Robert Prevost, Leão XIV, o novo Papa, um momento muito alegre. E aqui em Foz do Iguaçu, para a gente comemorar toda essa emoção da Igreja Católica, todos os fiéis celebrarem esse momento muito especial, afinal foi muito esperado, depois da morte do Papa Francisco, um Papa que foi super amado, teve muito apoio dos fiéis, então era um momento muito esperado pela Igreja Católica, esperavam já essa decisão ontem, mas ela veio somente hoje, né, depois do conclave dos cardeais que decidiram. Então aqui em Foz do Iguaçu, se você quer comemorar esse momento especial também, junto com a Igreja Católica, o bispo Dom Sérgio de Deus vai realizar uma missa especial em dedicação à escolha do novo Papa, em dedicatória a essa decisão que foi tomada hoje. Então ela será realizada hoje, às 19h30, 7h30, na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. Então, se você quer celebrar esse momento, ouvir a palavra, ter um momento especial com o bispo Dom Sérgio de Deus, ir à igreja, tá todo mundo convidado, todo o pessoal de Foz do Iguaçu está convidado para esse momento especial. Todo mundo te espera, o bispo Dom Sérgio de Deus te espera na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe para celebrar esse momento importante para a Igreja Católica e muito esperado. Habemos Papa, Jorge, volto com você. É isso aí, então. E com essa notícia sobre o novo Papa, a gente encerra o UDC Notícias de hoje. Mas se você quiser acompanhar as principais notícias, você pode acessar o YouTube e o Instagram da UDC e assim continuar ali vendo as notícias do nosso dia a dia. Vai até as páginas do UDC, siga as páginas do UDC e a gente se encontra aqui amanhã. Até logo!